Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos do Garoto BR e hoje eu trago mais um projeto. Como todos sabem, lancei mais um livro que se chama Me Pegue Se Puder. Era um livro que era para ser uma comédia romântica, mas aí a gente transformou ele em um livro de poesias, tá? Temos 18 poemas aí que seguem em uma ordem cronológica contando o amor e a interação entre esses dois personagens, Leandro e Camila, formando o casal Lemila. Temos aí no livro Me Pegue Se Puder esse casal totalmente controverso, desconexo da realidade. Ai, no. Como me duele mucho, la verdad. Pero aí vámonos. O que eu posso dizer para vocês assim, desse conjunto Me Pegue Se Puder? Eu busquei formar várias imagens, um projeto mais conceitual que trouxesse essa estética desses dois jovens adolescentes, do fogo e da paixão entre eles, e também da diversidade, da raiva e de todas as emoções ao extremo, sabe? Eu quis pensar em coisas bem chamativas, bem intensas e ao mesmo tempo uma escuridão, um vazio profundo por essa questão. Acho que a gente nunca sabe quando que um amor ou uma amizade ou alguém vai marcar de fato a nossa história e também nossos traumas, cicatrizes e todas as coisas boas e ruins que a gente vem carregando durante a nossa vida. A gente não tem como saber exatamente um ponto específico onde alguém vai fazer diferença tanto para positivo como negativo. A gente pode ter uma noção, a gente pode ter uma certa percepção, mas é difícil porque quando acontecem coisas assim, conexões muito fortes, absurdas, uma conexão mental, emocional ou física, quando é muito intenso, é uma carga energética emocional muito grande, é muito difícil conciliar viver aquilo de uma forma plena e saudável. A falta que isso faz quando não tem, porque tu fica nesse vício por essa dopamina extremamente alta e excessiva, e, e também a quebra disso, dessa dependência. Então, até que ponto é saudável sentir demais? Até que ponto é saudável se entregar demais? Até que ponto é saudável seguir o coração, os sentimentos e não ser um pouco racional, sabe? Às vezes as coisas não precisam fazer sentido, a gente precisa viver e sentir, mas tem certos momentos que a gente tem que ser racional, tem que analisar e falar, a probabilidade disso aqui dar certo é muito pequena, então não vou entrar de cabeça, não vou apostar todas as minhas fichas em algo que todas as estatísticas, todas as bandeiras vermelhas estão apontando alerta, alerta, e tu tá tipo, não, mas eu sinto que não é um alerta, e tu tem todas as evidências ali que são, e tu simplesmente não quer ver por essa necessidade de afeto e de sentir que pertence a um lugar, que pertence a algo que é admirado. Todos nós buscamos às vezes por essa aceitação, por essa admiração, por essa troca. E quando a gente é muito novo, a gente tende a correlacionar isso com relacionamentos. Então é complicado, porque são traumas que vão acompanhar às vezes para a vida adulta e que a gente vai ter que trabalhar em terapia ou vai ter que fazer alguma coisa, porque são coisas que seguem contigo. Tem amores que se superam e tem amores que ficam de um jeito bom ou ruim. Às vezes na lembrança, às vezes como uma amizade depois do fim, às vezes como um carinho, às vezes como uma saudade, às vezes como algo que não sai dali, ou que tu não consegue se mover dali por não conseguir resolver esses conflitos internos de uma criança ou um adolescente ferido que não entendia e não sabia. Às vezes a gente tende a se culpar e culpar muito o outro também, mas a gente não tem como prever esse tipo de situação. Por mais que a gente tenha esse certo olhar, às vezes é difícil, porque é do humano cair, né? Perante as coisas que a gente às vezes sabe que é meio duvidoso, sabe? Que é uma coisa que não, né? Então, acho que Me Pegue Se Puder traz essa reflexão através das suas poesias e dos seus personagens, de esse crescimento pessoal, esse amadurecimento emocional que é muito importante em se perdoar pelo que tu fez, pelo que tu não fez, e entender que se as pessoas elas têm que ir, elas vão ir de alguma forma, elas vão achar uma forma de serem filhas da de fazer o que elas querem fazer. Às vezes a gente se agarra a detalhes ou a ações ou a palavras
se eu tivesse feito isso, se eu tivesse falado aquilo, se eu tivesse agido de outra forma. A possibilidade do resultado mudar naquele momento, sim, é possível. Mas a intenção, o caráter, o que a pessoa sente ali, se aquilo não é uma base sólida, se não é firme, se não é algo que seja uma escolha também, porque às vezes a gente sente muito por muitas pessoas e fala, ok, eu sinto, mas isso não me faz bem, então tem que excluir isso. Eu tenho que mudar isso, né? E a pessoa escolhe, embora o que tá super certo ou super válido, só que também tem o limite de se eu gosto de alguém, se eu tô disposto a ter uma amizade ou reconciliar um relacionamento, alguma coisa, eu colocar ali a minha atenção de se tá ruim antes de desistir, largar tudo. Se realmente tu quer o bem daquela pessoa e tu quer estar com aquela pessoa, acho que tu vai buscar meios, né? Acho que todo mundo antes de ir embora de alguma relação, de algum lugar, a gente tem a tendência, seja por ser algo tóxico ou não, a gente tem a tendência a buscar meios de resolver aquilo porque a gente não quer ir. E às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Mas quando é realmente algo bom, se busca uma solução e tu ajeita. Aquele ditado, quem quer consegue, quem não quer dá uma desculpa. E às vezes a perda de interesse, às vezes a conexão não tá batendo mais, o sentimento já não é o mesmo. É ter essa clareza, essa honestidade de falar isso em um momento onde não seja tarde demais. Onde tu não deixa aquela pessoa seguir alimentando um sentimento que tu não vai corresponder. Isso é responsabilidade afetiva, que às vezes não se tem, né? Na maior parte das vezes não se tem quando a gente é mais novo. Então, mas também cabe a reflexão de que quando a gente cresce e tem esse entendimento, mesmo que tenham passado 5 anos, 10 anos, 20 anos, tu volta lá e tu fala, ó, naquela época eu errei, eu era imaturo, vamos resolver isso aqui, entende? E muitas vezes, cara a cara, vale, se é algum lance forte, entendeu? Que marcou as duas vidas, cara a cara, gente. Por telas, por celular, não, né? Que não necessariamente tu pode até magoar alguém pelo celular, mas se a pessoa disse que te ama, a pessoa te ama para além de uma tela. Então, para além de uma tela, vai a responsabilidade afetiva, né? Me mandar uma mensagem dizendo, sinto muito, quero quebrar o celular na tua cara. Enfim, então acho que tem muito dessas questões. Mas aí, como eu falei, é os limites de cada um, né? Que cada um sabe até onde pode falar, até onde consegue ir, né? Isso é super respeitável. Mas me pegue se puder, como eu falei, traz todas essas reflexões de quantas vezes um amor que parece tão pequenininho causa um trauma gigantesco, uma reflexão gigantesca para uma vida inteira. E que a bagunça que o outro faz, a gente fica correndo atrás das pessoas através do tempo para que aquelas pessoas consertem algo que elas estragaram aqui dentro. E a gente se sente culpado, pô, deixei a pessoa entrar, estragar tudo aqui, me deixou pior do que eu já tava. E se ela estragou, ela vai arrumar. E às vezes não é assim. Na maior parte das vezes não tem por que ser assim. Se a gente se permitiu se abrir e aquela pessoa ou aquela situação nos magoou, cabe a gente consertar e reconstruir o nosso interior e se fortalecer para saber identificar quando deixar alguém entrar, quando não e de que maneira. E também que a forma como o outro nos trata diz muito sobre o outro e a responsabilidade, o carinho e como aquela pessoa também nos vê. Então, Me Pegue Se Puder é um romance muito importante através dessas poemas, dessas poesias, desses poemas, por conta disso, por conta desse debate, dessa reflexão, desse aprendizado de como lidar com os traumas, de como sair de algo assim, de como enfrentar algo assim, de como entrar para algo assim, se tu quer enfrentar a situação, se tu quer encarar o jogo, e também de como se preparar, do que esperar, né? Eu acho que esse é o problema dos relacionamentos atuais. A falta de comunicação, seja por vergonha, seja por falta de caráter, seja por que não quer falar, porque sente que não tem que dar explicações, não é nem dar explicações, mas é ter uma responsabilidade ali com a pessoa que tá na tua frente, sabe? Então, às vezes, a falta de não querer ter compromisso, não querer ter essa responsabilidade com o sentimento do outro, até que ponto, né? Cada um tem que lidar com o seu sentimento, mas tu tem ali, obviamente, uma certa responsabilidade, uma certa parcela ali. Então, tudo isso faz com que os relacionamentos hoje em dia caiam por terra, né? Porque é mais fácil desistir do que se aprimorar para cuidar daquilo que se tem e realmente, se é algo que tu quer muito, permanecer e florescer. Dito isso, muito obrigado a todos e sejam bem-vindos a Me Pegue Se Puder. Reflitam.